Estamos todos aprendendo. Você já ouviu essa frase? Concorda com ela? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e eu fui inspirada a fazer esse vídeo depois que eu assisti um vídeo onde uma profissional contava a história de uma mulher que se envolveu em um relacionamento amoroso por muitos anos, um relacionamento marcado por traições, um comportamento muito difícil por parte do marido, e após alguns anos esse relacionamento acabou, com essa mulher ficando com 2 filhos, com uma situação financeira muito difícil. E eu estava lendo ali a história e em algum momento essa pessoa começou a falar de espiritualidade, né? Então ela abordou que essa frase, estamos todos aprendendo, seria uma forma de tirar a culpa do homem que havia deixado a mulher naquela situação. A partir desse ponto de vista, eu pensei, bom, vamos falar um pouco sobre isso, para que as pessoas entendam um pouco melhor sobre o que é esse estamos todos aprendendo. Essa, de fato, é uma frase muito utilizada por quem está aí estudando o campo da autoconsciência, o campo da espiritualidade, uma vez que, sob essa perspectiva, nós podemos trazer alguns pontos, né? Primeiro, segundo algumas teorias, né, que não existe nada comprovado, nós chegaríamos nesse plano já com algumas lições definidas para nosso aprendizado e evolução. E a partir, então, desses pontos em que nós precisamos aprender e evoluir, se desenrola a nossa realidade, certo? Então, a nossa realidade é criada a partir dessas experiências que nós precisamos ter, nós precisamos passar para evoluir. No entanto, nós também somos dotados de livre-arbítrio, ou seja, nós podemos escolher de que forma iremos passar por esses aprendizados. Então, aí nós temos já 2 aspectos importantes. Um outro aspecto importante, a partir desse ponto de vista da espiritualidade, nós geramos um campo de vibração e esse campo de vibração reverbera informações eletromagnéticas que atraem, então, pessoas e situações compatíveis com esse campo. Então, tudo seria gerado a partir das informações que eu trago a nível vibratório. E essas informações são angariadas especialmente a partir das informações do nosso subconsciente, das experiências e percepções que nós passamos na vida. Porém, nós também temos o poder de escolha, ou seja, de escolher mudar essas vibrações, mudar essas percepções e, com isso, mudar o nosso campo eletromagnético e mudar as informações, as pessoas e situações que chegam de forma compatível com esse campo. E um outro aspecto importante, antes de eu trazer ali, né, os meus pontos de vista, é que também a teoria é de que todos nós estamos ligados a algo maior, né, que seria o todo, o divino criador, Deus, o universo, e que esse algo maior seria um poço infinito de amor. Então, se cada um de nós, né, estamos ligados nesse tecido energético de pleno amor, que seria então oferecido, ofertado por esse todo, por esse criador, no fundo, todos nós estamos agindo pelo amor, mesmo quando isso parece absurdo, mesmo quando as atitudes das pessoas parecem absurdas e totalmente incoerentes com isso. Sobre esse aspecto, eu precisaria falar um pouco mais a fundo. Eu entendo que realmente é difícil entender isso no primeiro momento, até para mim às vezes ainda é difícil, especialmente se eu passo por alguma situação dolorosa, né? Você fica pensando como isso pode ser amor. Mas realmente não tem como eu explicar em um vídeo, então só para que vocês entendam essa percepção de que todos nós temos uma centelha divina aí ligada a esse mar primordial de amor o tempo todo, certo? Pois bem, o que é importante deixar bem claro? Essa frase, estamos todos aprendendo, significa que nós estamos no caminho de evolução, todos nós aqui estaríamos no caminho de evolução, e esse aprendizado acontece quando eu passo por uma situação, mudo as minhas percepções e então passo a emitir uma informação diferente, né? Fazendo com que essas situações mudem. Porém, o estamos todos aprendendo não significa resignação. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes desse vídeo. Algumas pessoas entendem que quando eu falo assim, estamos todos aprendendo, isso é uma justificativa para aceitar a realidade sem fazer nenhum movimento para mudá-la. E vejam que nesse sentido não existe aprendizado, né? Eu preciso justamente entender a situação, entender qual é o aprendizado que tem ali para mim e realizar um movimento, uma ação, no sentido de transformar essa realidade. Quando eu transformo essa realidade, aí eu consegui realmente absorver o aprendizado que aquilo traz para mim. É como eu sempre digo, eu sempre leio nos meus estudos, vejo em vídeos, né? Quando uma situação se repete, isso significa que tem um aprendizado para mim, né, para que eu possa evoluir, para que eu possa desenvolver maior autoconsciência,
E se essas situações se repetem, é porque eu ainda não cheguei nesse ponto do desenvolvimento da autoconsciência. Então, eu não posso ficar parado simplesmente com essa fala, né? Estamos todos aprendendo e não fazer nada para mudar aquilo. Eu preciso sim sentar, né? Por isso eu sempre estimulo o pessoal a pegar um caderno, anotar as suas percepções, sentar, anotar quais são os seus insights, o que está acontecendo, quais são os aprendizados que tem ali para você, né? Quais são as possibilidades dentro daquilo que você está enxergando, porque existem outras informações que não estão ao nosso alcance, nós não temos a visão da realidade completa, né? Então, não tem nada a ver com resignação. Eu preciso sim fazer um movimento tanto para mudar a minha percepção, para entender o aprendizado que tem ali para mim e para que eu possa mudar a minha ação e gerar um resultado diferente. Entenderam? Eu não quero dizer que eu não vou fazer nada. Então, definitivamente não significa resignação. Um outro aspecto importante ligado a essa frase, estamos todos aprendendo, é que isso não exclui a responsabilidade de nenhuma parte. Não quer dizer que eu não tenho responsabilidade no que está acontecendo, porque quando falamos em interação entre campos, todos os campos têm responsabilidade, todos os lados têm responsabilidade, porque é uma interação, uma troca de informação de campo energético, tá? Então, eu tenho sim a responsabilidade pelas minhas escolhas, pelas lições que eu escolhi desenvolver nesse plano, pela forma como eu escolhi desenvolver essa história, né? Mas é claro que o outro lado também tem responsabilidade. Então, isso não exime a responsabilidade do outro. O que acontece? Eu preciso entender que o que eu sinto no meu mundo interno, no meu interior, não exclui as ações que eu faço no meu mundo externo. Então, se alguém está fazendo algo que está me prejudicando, né? Como essa pessoa, né? Está abrindo mão da responsabilidade de ser pai, de prover os filhos. É claro que essa pessoa, essa mulher, no caso, precisa fazer um movimento no mundo externo, né? Se precisa procurar ajuda judiciária, procura ajuda judiciária, faz esse movimento. É óbvio que isso não está excluindo a responsabilidade do outro. E você precisa tomar ação nesse sentido, de fazer o que precisa ser feito no mundo externo, né? Como eu tenho falado, passei por algumas lições importantes nas últimas semanas e fiz os movimentos que eu achei, né, que eu precisava fazer para preservar a minha paz, o meu sossego, né, o meu bem-estar. Fiz esses movimentos externos, é claro que sim, isso não exime isso, ok? Só que eu preciso, ao mesmo tempo, pensar o que eu preciso aprender com as situações, porque senão eu não consigo evoluir e eu fico repetindo a mesma história um pouco mais adiante com outras pessoas, certo? Então, não exclui a responsabilidade nem de quem está passando por essa situação e nem da outra parte, né, que digamos assim foi o culpado, ok? Então, precisa sim fazer o movimento externo para resolver a situação e, se for o caso, tomar as medidas legais para que isso seja resolvido, ok? É importante também lembrar que estamos todos aprendendo não é uma fala para alimentar a vitimização, né? A posição de coitadinho. Ah, eu estou aprendendo, é assim mesmo, né? Então, isso acontece porque eu estou aprendendo. Aí a pessoa fica levando você bofetada da vida e continua nessa. Por quê? Porque a pessoa não entendeu que ela tem um aprendizado importante nessa situação. Então, isso não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Até a questão de acolher a criança interior, que é tão falado hoje em dia, isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, né? Porque as feridas emocionais estão ancoradas especialmente na nossa infância. Então, nós precisamos sim acolher essa criança interior, mas isso não quer dizer assim, ah, coitadinha da minha criança, tá sofrendo de novo. Não! Eu acolho com amor, mas eu faço essa criança enxergar que a percepção pode ser diferente, que o meu ponto de vista pode ser diferente, que as minhas ações podem ser diferentes e que as minhas escolhas podem ser diferentes. Então, estamos todos aprendendo nesse sentido, justamente de tirar da vitimização e trazer o poder pessoal, de que eu posso sim fazer movimentos externos, realizar ações diferentes e realizar escolhas diferentes. Então, não é uma desculpa para a pessoa passar a mão na própria cabeça e continuar levando aí as bofetadas da vida. Um outro ponto que eu queria abordar é que é sempre importante trazer esse questionamento. Será que eu estou de fato aprendendo? Especialmente, como eu disse, se a situação se repete, se as pessoas se repetem, né, com o mesmo perfil, mesmo sendo pessoas diferentes, é porque eu não estou aprendendo o que eu preciso aprender ou eu ainda não concluí o meu aprendizado. Então, sempre trazer esse questionamento para você.
Ah, estamos todos aprendendo. Ok, mas será que estamos mesmo aprendendo? Será que eu estou tirando uma nova percepção disso? É tão importante, nesse sentido, você trazer a sua mente como sua aliada, né? Porque nós permitimos que a mente traga diversas informações sem utilizar essas informações de uma forma produtiva. Então eu preciso sempre estar trazendo esse questionamento. Eu estou aprendendo com essa situação? O que eu estou aprendendo? O que funcionou? O que não funcionou e eu preciso fazer diferente? Porque é dessa forma que realmente o aprendizado será efetivo. Lembre-se também que essa forma, esse ponto de vista, estamos todos aprendendo, ajuda a desenvolver amor próprio. Por quê? Porque se você passa por uma situação, eu diria assim que 99% das vezes em que você passa uma situação difícil na vida, é porque você não está se amando o suficiente, é porque não tem amor próprio, é porque a autoestima não está fortalecida, ou você acha que você não merece algo melhor. Então, a grande base dos nossos problemas é a falta de amor próprio, né? E esse ponto de vista, estamos todos aprendendo, ajuda a desenvolver esse amor próprio e essa compaixão primeiro por nós, né? Então, eu entendo, eu passo a me entender que eu estou aqui como um ser que está em evolução e que precisa desenvolver esse aprendizado para poder ir para um lugar melhor, para um espaço melhor nesse mundo. Nesse sentido, essa frase é maravilhosa. Agora, como eu disse, eu não posso utilizar ela como uma forma de acomodação e resignação. Da mesma forma, isso também me ajuda a desenvolver compaixão pelo outro, sendo que a compaixão, dentro do campo da espiritualidade, é um dos sentimentos que nos levam para a próxima dimensão. Eu preciso entender o outro como fazendo parte da mesma teia energética, ou seja, ele está ligado a mim de alguma forma, e que também está em evolução, que também está aprendendo, mesmo que, ao meu ponto de vista, seja um aprendizado, né, de uma forma muito equivocada, mas é o meu ponto de vista e o outro tem as escolhas dele. Então, esse ponto de vista me ajuda a desenvolver essa compaixão pelo outro. Mas eu volto a reforçar, ter compaixão pelo outro não exclui a minha possibilidade de realizar ações para que a situação seja corrigida no plano material, porque nós estamos ancorados nesse plano material, certo? Então nós precisamos ter a compaixão, sim, mas também desenvolver as ações que são necessárias para que essa pessoa assuma a sua responsabilidade se isso estiver impactando na minha vida, ok? Isso não exclui a responsabilidade de ninguém, não coloca ninguém como coitadinho. As mesmas regras valem tanto para nós quanto para os outros, certo? E quando eu desenvolvo uma visão mais amorosa, mais compassiva da vida, quem fica melhor sou eu. Eu não estou fazendo isso pelo outro, porque eu quero que o outro fique bem. É porque eu quero ficar bem. Porque se eu fico me alimentando de raiva, de mágoa, de frustração, de sentimento de vingança, isso está fazendo muito mais mal para mim e para o meu processo de evolução do que para o outro. Tem uma professora minha que diz que nós somos, sobretudo, egoístas, porque nós queremos estar sempre bem em primeiro lugar. Mesmo quando nós dizemos que queremos fazer um bem para o outro, estamos pensando lá no fundo no nosso bem-estar. Essa ideia, no primeiro momento, me pareceu muito absurda, mas ao passo em que eu fui refletindo sobre ela, eu vi que realmente todas as ações que nós tomamos, lá no fundo, nos favorecem de alguma forma, mesmo que seja pelo bem do outro, certo? Por exemplo, se eu faço uma doação para uma instituição de caridade, eu estou sim ajudando o outro, mas eu também quero me sentir bem com isso. Eu quero sentir que eu estou colaborando com o mundo, eu quero sentir que eu sou uma pessoa boa, entende? Então, sobretudo, nós estamos pensando em nós. E nesse caso, esse estamos todos aprendendo é um ponto de vista que está me favorecendo, não ao outro, porque eu estou desenvolvendo esse espaço de amor e de compaixão dentro de mim. O que vai me fazer bem, vai me favorecer e depois favorecer o outro, ok? Finalmente, eu queria trazer a reflexão de: será que o outro não está aprendendo? Porque nós temos a impressão que as pessoas às vezes fazem algumas bobagens homéricas, né? E, claro, isso impacta na nossa vida, é doloroso, é triste, é ruim, e eu não estou dizendo que não. Mas o ponto de vista, em geral, é o de que a outra pessoa não aprende nada com a vida. Será que a pessoa não está aprendendo? Será que a pessoa não está sofrendo com as suas escolhas, sendo que essas escolhas são difíceis, né? Será que essa pessoa realmente não vai ter a lição que ela merece? Quando nós pensamos dessa forma, né, que a pessoa não está sofrendo, que a pessoa não vai ter a lição que merece, nós realmente não estamos confiando que existe um bem maior sustentando tudo, né? E que não existe ação e reação ou causa e consequência, o que alguns chamam de karma, né?
Eu vejo essa lei da causa e consequência muito presente o tempo todo. Só que nós queremos determinar qual é a consequência para essa pessoa. A consequência nem sempre é material, nem sempre ela é visível. Às vezes a consequência é o sentimento que a pessoa carrega, né, de culpa, de covardia por não ter assumido uma situação difícil. Esses sentimentos, eles podem ser muito piores do que uma perda material em si, por exemplo, né? Então, eu realmente acredito que a lei de causa e consequência é para todos, né? Lei é lei, né? Quando nós falamos em leis, as leis são universais, é como a lei da gravidade, né? Se você solta uma maçã, ela cai, é a lei da gravidade. Quer dizer, a lei da causa e consequência, então, é para uma pessoa, mas não é para outra, né? Ou eu acho que é injusto o que eu estou passando nessa vida, mas será que é realmente injusto? Ou será que são as minhas escolhas que estão me levando para esse espaço e eu não estou consciente disso? Certo? Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo não como um puxão de orelha, mas para que você expanda a sua consciência e entenda que o estamos todos aprendendo não é uma forma de tirar a responsabilidade do outro e nem de tirar a sua própria responsabilidade. É somente uma forma de desenvolver um olhar mais amoroso e compassivo conosco e com as pessoas que estão à nossa volta, afinal todos estamos interligados, e que isso não exclui o nosso processo de evolução e a nossa capacidade de aprender com as situações e de realizar escolhas diferentes no futuro. Eu espero que tenham gostado e lembre-se que o universo sempre ajuda quem desperta. Um grande beijo e até mais!